Conforme eu tinha prometido, eu estou aqui com vocês hoje para ensinar a fazer suspiros. Suspiros é uma coisa relativamente fácil de se fazer, porém tem alguns truques que eu vou passar para vocês aqui para que o suspiro de fato dê certo. Então, eu estarei passando os ingredientes, lembrando que todos os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo. E conforme a gente for realizando a receita, eu passarei para vocês os truques. Bora lá então? Lembrando que estarei fazendo um merengue suíço, porque nós temos dois tipos de suspiros, que pode ser feito com o merengue francês e o merengue suíço. No merengue francês, nós poderíamos levar as claras com açúcar, as claras cruas com açúcar, para a batedeira e bater até dar ponto de bico para fazer o suspiro. No caso do merengue suíço, que é o que nós vamos fazer, nós temos que pegar as claras, colocar o açúcar e levar em banho-maria. Então, nós vamos dissolver esse açúcar primeiro e depois levar a batedeira para formar o ponto de bico. Bora lá, então? Gente, aqui nós estamos com as claras. Então, no caso, como eu utilizei as gemas para poder fazer um quindim, essas foram as claras que me sobrou. Então, até é importante para quem aí tem claras em casa e não sabe o que fazer com elas, bora fazer suspiro. Então, aqui eu tenho 10 claras, o açúcar refinado. Para cada clara, nós temos que colocar 1/4 de açúcar refinado. Ou seja, eu coloquei 10 dessas medidas aqui. Porque para cada clara, eu utilizaria uma medida dessa. Então, como eu tenho 10 claras, eu estou utilizando 10 dessas medidas de açúcar. Estarei utilizando baunilha. Pode ser também a baunilha preta, mas eu prefiro a baunilha incolor, porque como o suspiro é branquinho, né, eu acho que não altera a cor. Então, eu acho que seria melhor utilizar essa baunilha. E algumas gotinhas de limão. Porque o limão, gente, ele dá estabilidade pro merengue, tá? Então, o limão ou também o vinagre branco, mas eu prefiro o limão. Nós vamos utilizar um fouet. Aqui eu tenho uma medida de 10 ml para poder medir a essência de baunilha. E uma batedeira. Gente, se vocês tiverem a planetária, ótimo, perfeito, porque com a planetária vai ser muito mais rápido. Eu vou utilizar essa batedora de mão, então, no caso, também vai dar, não vai mudar o resultado, a única diferença é que vai demorar um pouquinho mais. Bora lá fazer? Então, gente, o primeiro passo seria vocês colocarem as claras em uma panela com água já morna para banho-maria. E dentro dessas claras, nós vamos colocar aquele açúcar que a gente já tinha separado. Então, nós vamos colocar todo o açúcar aqui dentro. E aí, com a ajuda de um fouet, a gente vai mexer até ficar tudo bem homogêneo, para depois a gente ligar o fogo. Então, gente, aqui eu já liguei o fogo, está em fogo baixo. E nós vamos mexer até que todo o açúcar ele se dissolva por completo. Uma dica para fazer esse procedimento, esse passo do suspiro, do merengue, a gente não pode deixar com que as claras cozinhem. Então, não podemos deixar ferver. Então, é muito importante a gente ficar mexendo, acompanhando, não largar isso daqui de mão e fazer outra coisa, prestar bastante atenção, tratar com bastante carinho. E quando a gente vê que as claras já estão com o açúcar dissolvidos, aí a gente já pode passar para a batedeira para que se forme o suspiro de fato. Outra coisa, gente, para que a gente saiba o ponto, porque às vezes quando a gente inicia, esse processo não é tão fácil, né? Então, para que a gente saiba se tem algum gruminho de açúcar ou se já tá tudo dissolvido, o que a gente pode fazer é isso. A gente pega um pouquinho dessa mistura e passa assim entre os dedos, ó. Se a gente sentir alguma pedrinha de açúcar, algum grãozinho de açúcar, ainda não está no ponto. Então, a gente continua mexendo
até que se dissolva por completo. Eu vou continuar mexendo aqui e quando eu estiver no ponto eu volto com vocês. Gente, o meu aqui tá quase no ponto. Ó, tá vendo que ele tá bem mais líquido agora do que aquela hora? Mas ainda tem os gruminhos de açúcar. Então, eu vou continuar batendo aqui com o fouet até que dissolva todos. Tem que tomar muito cuidado para que não aconteça de espirrar água aqui dentro. Porque se espirrar um pinguinho de água, gente, desestabiliza todo o merengue. Então, é muito importante que você tenha paciência, tenha calma para fazer esse processo, para que o suspiro tenha um bom resultado. Já está quase pronto, quase no ponto, e eu já volto com vocês. Então, gente, aqui eu já cheguei no ponto que eu queria, eu já fiz o teste, ó. Não tem mais nenhum gruminho de açúcar. Então, esse é o ponto. Nesse momento a gente desliga o fogo e a gente vai levar essa mistura ainda quente para a batedeira. Então, o açúcar todo dissolvido, a gente leva para a batedeira para fazer o próximo passo. Gente, então eu trouxe aqui para outra tigela as claras, que já estão devidamente com açúcar dissolvido, e nós vamos bater em velocidade mínima, até que se forme uma espuma. Quando formar essa espuma, aí a gente para acrescentar a baunilha e o limão, tá bom? Gente, tá vendo que aqui já tá muito mais espessa a mistura? Então, esse é o momento de acrescentar a baunilha e o limão. Então, gente, eu parei de bater um pouquinho para mostrar para vocês. Aí eu vou acrescentar 10 ml de essência de baunilha branca. E algumas gotinhas de limão, só para dar estabilidade ao merengue. E aí a gente volta a bater. E agora, gente, pode bater em velocidade alta, tá? Nós vamos bater aí até dar ponto de bico. Gente, ele tá quase no ponto que a gente deseja, ó. Tá vendo como ele vai se tornando muito mais difícil de bater? Porque ele vai ficando mais espesso, então vai ficando muito mais difícil de bater. Então tá quase no ponto de bico. Outra coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês, pra questão do volume das claras, é muito importante que as claras estejam em temperatura ambiente, tá? Então não coloca um ovo gelado não, uma clara gelada, porque diminui bastante o volume do nosso merengue. Olha, haja abraço para bater esse merengue na mão. Gente, ó, olha como ele tá muito mais duro, ó. Já tá quase no ponto de bico. Outra coisa também que eu gostaria de deixar claro para vocês, eu usei aqui a essência de baunilha, mas vocês podem usar a essência do gosto de vocês, tá? É porque eu mesmo, particularmente, sou apaixonada por baunilha. Então, eu escolhi a essência de baunilha, mas pode colocar raspas de limão, você pode colocar a essência de laranja, né? Isso fica a seu critério. Já estamos quase chegando lá. Gente, nesse momento eu tive um problema com o meu áudio que acabou falhando, mas eu queria mostrar pra vocês o ponto, que tinha chegado ao ponto de bico. Você vê quando a gente puxa a espátula pra cima, ó, fica um bico. Então esse é o ponto correto, esse é o ponto de bico. Se tiver alguma dúvida, se restar alguma dúvida, você pode fazer o teste com a colher. Então, você pega uma colher e aí vira ela assim, ó, de ponta cabeça. Se não cair, é porque tá no ponto certo.
Então, agora a gente vai levar para um saco de confeitar e vamos fazer umas pitanguinhas para levar ao forno. Aí nessa hora, você pode abusar da criatividade. A gente pode colocar corantes, né? Pode fazer várias coisas para deixar seu suspiro bem bonitinho. Mas o merengue ficou lindão, ó, branquinho e no ponto certo. Vamos finalizar. Gente, então aqui eu tenho uma assadeira com papel manteiga. Eu coloquei um pouquinho, vocês podem perceber no fundo, um pouquinho do merengue. Um pouquinho do merengue. Eu passei em cada pontinho aí da assadeira para poder colocar, grudar o papel manteiga por cima, para não ficar fugindo na hora que a gente for usar o saco de confeiteiro. Aqui eu também tenho 2 corantes. Tenho o bico 1M da Wilton, que é esse grande. E esse pequeno, gente, eu não sei o nome, porque ele não tem o nome. Mas é um bico menor, ó. Formato diferente. E algum saco de confeiteiro. E um merengue pra gente utilizar. Eu vou colocar esse merengue na manga de confeitar. Vou separar alguns para colocar um pouquinho do corante, para vocês verem como fica. Lembrando que é legal a gente utilizar o corante em gel ou o corante em pó, tá, gente? Porque o corante líquido pode desestabilizar o merengue. Até o corante em gel mesmo, se você colocar muito corante, ele pode desestabilizar o merengue. Então, eu vou colorir aqui e vou mostrar para vocês. Gente, aqui eu separei, ó, 2 tigelinhas com um pouquinho de merengue. Aí eu vou colocar o corante. Aqui a gente vai mexer para ver se fica na cor que a gente deseja. Eu vou colocar o corante verde Tiffany. Linda essa cor, né, gente? Verde ou azul Tiffany. Minha cor predileta. Então, agora é só colocar na manga de confeitar. Gente, então eu já coloquei, ó, na manga de confeitar. Eu vou utilizar aquele bico menor que eu tinha mostrado pra vocês. Aí é só a gente fazer com que desça um pouco. Já está aqui. A gente puxa a forma.
Aí a gente encosta e puxa. Isso a gente vai fazer do tamanho que a gente quiser. Se vocês quiserem um suspiro um pouco maior, é só você apertar mais o saco, ó. Aí faz um suspiro maior, tá vendo? Ó, um suspiro maior. Agora, suspirinhos, mini suspiros. Aí fica a critério de vocês. Gente, então aqui eu finalizei tanto o roxinho quanto o Tiffany. Olha que bonitinho que ficou o formatinho desse. Porque, além da cor ser muito bonita, esse bico da 1M ele é muito bom. Então, o formato fica muito mais perfeitinho do que esse, ó. Que é um bico sem marca. Mas ficou bonito também. E bem brilhante. Aí, agora eu vou passar pra vocês uma dica em relação a corante, que a gente pode passar no saco de confeitar. A gente pega o saco de confeitar e aí a gente segura ele assim, abre ele, segura ele. E aí a gente pode pegar um pincelzinho e passar aqui nos cantos. Aí eu peguei, gente, um pincelzinho de cozinha mesmo, coloquei um pouquinho de corante na ponta dele, ó, esse daqui é o corante roxo. E aí eu vou passar no canto, dentro do saco de confeitar. Não sei se eu vou conseguir pegar pra vocês na câmera, mas aí eu vou passar e eu mostro pra vocês como é que fica. Olha, gente, eu passei como se fosse sujar mesmo o saco de confeitar, ó, só na lateral. Em uma das laterais, tá? Ó, na outra eu não passei. Na outra lateral agora eu vou passar o Tiffany. Gente, aí agora sim eu fiz dos dois lados, ó. Só passei o pincel, um dos lados. E agora eu vou colocar o merengue com todo cuidado aqui dentro. Pronto, todo o merengue branco que tinha sobrado dentro da manga de confeitar. Agora dá pra vocês verem bem, ó. O Tiffany desse lado e o roxo desse lado. E agora eu vou colocar lá na forma. E tô usando o bico da 1M, tá, gente? Não mudei de bico, não. E olha que bonitinho, gente. Ele sai todo mescladinho. Ó, agora começou a sair o roxinho mais. Que eu tinha passado mais Tiffany. Então, fica Tiffany de um lado e roxinho do outro. Então, isso é muito legal pra poder fazer pra vender. Aí a gente coloca naqueles saquinhos transparentes, bonitinhos, com um fitilho. E a gente pode fazer pra vender pra festas infantis, com tema. Fica muito legal. Aí eu vou fazer todos o restante aqui, que sobrou bastante ainda no saco de confeiteiro. Olha como ele ficou aqui, gente. Tá vendo? Ele coloridinho, ó. Um lado, ele tá roxinho. Do outro lado, o Tiffany. Ele é lindo. E aí a gente vai levar pra assar no forno, como eu tinha mencionado pra vocês, mínimo, tá? Então, se o seu forno for 180, você deixa ele no mínimo, né? Que seria 180, com a porta entreaberta. Aí você coloca lá uma colher de pau pra segurar a porta um pouquinho aberta, ou um pano de prata, alguma coisa assim. E nesse caso, como o meu forno... Gente, então eu fiz aqui, ó, vários dos coloridos. Aqui também eu fiz, tipo, pra vocês verem os tamanhos que é possível fazer, né? Ó, os maiorzinhos também ficam muito bonitos, fica parecendo uma flor. Os pitanguinhos. Então, assim, é possível fazer. Também, se você não tiver saco de confeiteiro,
você pode fazer com a colher. É claro que ele não vai ficar tão bonitinho quanto estes, né? Mas, às vezes, na vontade, fica bem legal você fazer com a colher também. Ou até mesmo você adaptar. Pega um saquinho, esses de guardar alimento, sabe? Corta a ponta e faça também os suspiros. Vai ficar um pouco melhor do que a colher. Então, fica bem legal também. E aí, gente, eu levei pro forno, né? A primeira leva de suspiros. Ó, tá lá dentro, não sei se vocês vão conseguir ver direito. Ele já cresceu bastante do tamanho que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Ele já tá começando a secar. Meu forno aqui, ele tá mais ou menos em 120 graus. E aí, a gente vai deixar mais ou menos uns 30 minutinhos, 30 a 40 minutinhos, pra ficar, se você quiser uma casquinha crocante e por dentro ele mais molinho, sabe? Tipo um merenguinho mesmo. Agora, se você quiser ele bem mais sequinho, aí você pode deixar por 1 hora no forno mínimo. Aí sempre vai acompanhando. Nos primeiros momentos de forno, gente, procura não abrir o forno, tá? Depois que já estiver um pouco mais sequinho, você pode abrir o forno. E aí você toca no suspiro. Se já tiver uma casquinha, é sinal que ele tá quase pronto. Aí o que você faz? Você pode desligar o forno e deixar ele dentro. Porque aí ele termina de descansar, né? Termina de assar. Olha, gente, eu abri o meu forno aqui. Eu tô tocando neles. E ele tá... Não sei se dá pra vocês ouvirem o barulho. Ele tá sequinho já. Só que como eu coloquei corante nesses aqui, ele fica mais úmido. Então tem umas partes nele que ainda tá mole. Mas nesse caso aqui, eu já posso desligar. Já posso desligar ele e deixar ele um pouco no forno. Porque, ó, tá vendo? Ele já tá até mesmo desgrudando, ó. Ó. Liguei, meu dedo tá sujo de corante. Mas, ó, tá vendo? Ele já tá quase sequinho por dentro. Ele tá um pouquinho molinho ainda. Se for do jeito que você gosta, você já pode tirar. Se não, você deixa mais um pouquinho no forno. Eu já desliguei e deixei eles lá dentro. Gente, acabei de colocar a segunda leva no forno. Porque aqui, esses fornos daqui, só tem uma grade, então é difícil. Quando você vai fazer alguma coisa assim que dá bastante, você tem que assar por 2 vezes. Então, esse daqui eu acabei de colocar. Aí, o que eu fiz, gente? Esse daqui eu coloquei na forma ao contrário. Eu virei a forma, tipo, com a bundinha pra cima. E aí, coloquei um tapete culinário e coloquei os suspiros em cima, tá vendo? Porque tinha bastante, aí eu preferi, pra não amassar os suspiros, fazer dessa forma. Gente, o nosso suspiro está pronto, depois de deixar no forno pra secar um pouco, mesmo com ele desligado. Então, está aqui, ó, ficou lindo, Tiffany, os coloridinhos, eu amei. Na verdade, gente, eu nunca tinha feito essa técnica, só tinha feito ela pra fazer bolos, né? Mas pra fazer suspiro eu ainda nunca tinha usado, mas ficou a coisinha mais linda. Olha esses Vou colocar na mão pra vocês verem como ele ficou bonitinho. Aí esse que é o formato com bico da 1M da Wilton. Aí eu fiz ele um pouquinho menor. E o Tiffany. Então é isso, galera. Renderam 235 suspiros. Lembrando que eu não fiz um tamanho uniforme, né? Eu não fiz todos do mesmo tamanho, né? Porque se fizesse, de repente, todos pequenininhos, renderia muito mais. Ou se tivesse feito maiores todos, renderia menos. Então, isso é uma média, né? Foi o que deu os meus. Eu fiz de vários tamanhos para vocês verem. Então, deu 235 suspiros. Seguindo essas dicas, gente, não tem como errar o suspiro, né? O mais importante mesmo é o forno. Se você tivesse com a temperatura do forno errada,
ele ficaria amarelo. Vou mostrar pra vocês, ó. A parte branca desse coloridinho que eu fiz, ó, a parte branca ela ficou bem branquinha. Então, se tivesse na temperatura errada de forno, ela ficaria amarelinho. Eu sempre errava esse ponto de suspiro. Agora com forno, não dá pra errar mais. Então é isso, galera. Se você gostou, dá um like para ajudar o canal, se inscreva para você receber os próximos vídeos, ative o sininho de notificações e vamos lá para as próximas receitas. Espero as sugestões de vocês também, para a gente saber o que vocês desejam de receitas para aprender, que eu vou estar ensinando. Um beijão, até mais!